subordinadas adverbiais. A gente já sabe que as orações subordinadas, ela exerce uma função sobre a oração principal. Quando eu tenho uma oração subordinada adverbial, ela vai exercer uma função de advérbio, de circunstância, numa oração principal, tá? Então, olha aqui embaixo. Um exemplo. No passado, tudo parecia mais simples. O verbo é parecia. Eu tenho um verbo só nessa oração, tá? Então, quando eu tenho um verbo só, eu não tenho oração subordinada. Eu tenho uma oração simples, porque só tem um verbo, só tem uma oração. Mas eu tenho aqui o no passado, que é um adjunto adverbial de tempo, tá? Então, como é que eu posso colocar essa circunstância aqui numa oração com dois verbos? Olha, quando era criança, no passado virou quando era criança. Tudo parecia mais simples. Você fala aqui, mas aqui não está dizendo de criança, né? Mas acontece que a gente tem que mudar a oração para ela ter sentido, tá? Então, eu precisei colocar aqui o quando era criança. Esse quando me mostra que é uma conjunção temporal, de tempo, tá? Então, vamos seguir em frente que vocês vão entender melhor. Vamos lá. Era para ir, né? Era para ir. Vamos lá para o próximo. Deixa eu ver se eu mudando aqui, ele vai. Aqui. Então, nós temos aqui orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais, gente, elas são causal, consecutiva, condicional, comparativa, concessiva, conformativa, proporcional, final e temporal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 tipos diferentes de subordinadas adverbiais. Nossa, professora, a gente vai ter que decorar tudo isso? Não, não vai decorar tudo isso. Você tem que entender o sentido. Eu acho, particularmente, que as adverbiais são as mais fáceis das 3 orações. Das adjetivas, das substantivas e das adverbiais, eu acho as adverbiais as mais fáceis. Por quê? Porque basta você olhar as conjunções e você já vai saber de que tipo que elas são. Quando eu tenho uma causal, quando eu estou indicando uma causa, uma consequência, uma condição, uma comparação, uma exceção, uma conformidade, uma proporção, uma finalidade, uma característica ou circunstância de tempo, tá? Então, veja aqui, causal. Não viajamos porque estava chovendo. Veja que esse porquê está mostrando a causa da chuva. Ó, se a gente fosse separar aqui, não viajamos porque estava chovendo. Viajamos é um verbo, estava chovendo é uma locução verbal. Então, a gente falaria dessa maneira. Não viajamos, barra. Porque é uma conjunção, estava chovendo. Então, veja bem, não viajamos é a oração principal. Por que ela é a oração principal? Porque se eu colocar barra aqui, eu não vou ter a conjunção. Onde não tem conjunção, é a oração principal. E do porquê até o chovendo, é a oração subordinada, adverbial, causal. Reparem como esse porquê junto, hein? Não é pergunta, é resposta, tá? Porque esse está junto, esse porquê, ela está indicando a causa de não ter viajado. O motivo. Por que nós não viajamos? Ah, porque estava chovendo. O motivo da não viagem. Então, eu tenho aqui uma ideia de causa. E as demais, eu tenho outras ideias e eu vou passar para vocês, uma por uma, tá? Vamos lá.
Então, olha aqui os tipos. Quando eu tenho causal, eu tenho a causa e eu tenho o motivo. E quais são as principais conjunções? Porque, pois, uma vez que, pode ter mais, tá? Eu coloquei só as principais aqui. Comparativa. Tem ideia de comparação. E a principal conjunção é o como, mas tem mais. Concessiva. Concessão. Concessão é a mesma coisa que exceção. Não precisa anotar agora, porque no próximo slide eu explico isso. Embora, ainda, quando, mesmo que, posto que, isso aqui são conjunções que vocês vão usar entre a oração principal e a oração subordinada. Condicional são orações que indicam condição, conjunções. Se, caso, contanto que, desde que. Conformativa indicam conformidade. Conforme, como, consoante, segundo. Consoante e segundo não é, isso aqui não é numeral, isso aqui não é B, C, D, não é isso. Consoante com sentido de conformidade. Consecutiva é uma consequência, tá? É o que precedido de tal que, tanto que, tão que, tamanho que, é consequência. Finalidade, final é de finalidade, a fim de que, para que. Proporcional, ideia de proporção, a proporção que, a medida que. Temporal, ideia de tempo, quando, enquanto, assim que e logo que. Tem mais, mas eu peguei as principais. Então,